Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Obrigado mais uma vez pelo Hamilton, pelo muito maravilhoso. Muito obrigado aos pais, pelo papai, pela mamãe, pela Isabela, pela presença na nossa caminhada. Bom dia, boa tarde para você que vai nos assistir através do YouTube, através do meu canal. Hoje nós vamos uma leitura da Inesa, do livro Ordem da Ajuda, página 19, a percepção especial. Professora Isabela, mais uma vez, boa noite e a palavra é sobre você. Acertado de novo seu áudio. Muito obrigada, Geraldo, muito obrigada a todos vocês que estão aqui hoje, continuando com a leitura do nosso livro Ordens da Ajuda, né? Agradecendo a cada um de vocês aqui, agradecendo ao Geraldo, ao Milton que abriu esse grupo, a Beth e a Sophie Hellinger, né? Que nos facultam a possibilidade de fazer essas leituras comentadas, né? Porque isso também nós sabemos que é um conhecimento e graciosamente, até agora nós estamos podendo fazer essas leituras. Então, agradeço a cada um de vocês e também sempre eu acho bom a gente agradecer a essa força dentro de nós que nos chama para estudar, que nos chama também para o crescimento pessoal. Então, a gente começa com a leitura desse livro, né? Ordens da Ajuda, que eu coloquei aqui atrás, mas eu gostaria de, antes da gente ir propriamente iniciar a leitura, eu gostaria de repassar com vocês quais são as 5 ordens da ajuda e explicar uma coisa importante. Nesse livro aqui, Ordens do Amor, tem uma 6ª ordem da ajuda. Então, vamos fazer um repasse de quais são as 5 ordens que nós lemos, porque agora nós vamos passar para o estudo de caso, mas antes de passar para o estudo de caso, vamos falar ainda que depois desse livro, Bert Hellinger acrescentou uma 6ª ordem da ajuda, tá? Então, relembrando, podem falar para mim, aí agora levantar a mão, abrir o microfone, quais são as ordens da ajuda? Qual é a primeira ordem da ajuda? Quem é que se lembra? Dar o que se tem e tomar o necessário? Isso, e nas palavras do Bert Hellinger, dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita, né? Ou seja, também o esperar e tomar o que se necessita. Muito bem, parabéns, Cristiane. E agora o próximo, qual é a 2ª ordem? A 2ª ordem tem a ver com o quê? Eu posso ajudar, as circunstâncias me permitem ajudar. As circunstâncias me permitem ajudar. Então, a 2ª ordem, nas palavras do Bert Hellinger, é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitem. Muito bem. 3ª ordem da ajuda, quem se lembra? Que o ajudante se coloque como um adulto perante a pessoa que o procura, também olhando para ele como um adulto. Muito bem, exatamente. A ajuda de adulto para adulto, né? E aí, muito cuidado com a posição de vítima e a posição de quem diz você tem que me ajudar. 3ª ordem, 4ª ordem da ajuda. Empatia sistêmica. Muito bem, simples assim. Empatia sistêmica, e nós realizamos dentro do nosso coração aquilo que a pessoa que pede ajuda não consegue. Então, nós temos empatia, nós enxergamos a todos e fazemos essa união dentro do nosso coração. E a 5ª ordem da ajuda? Quem não ajuda, não julga, sem julgamento. Quem ajuda, não julga. Isso. Portanto, sem julgamento. A ajuda com o amor a cada um como é. Como é. Une o que estava separado. Amor a cada um como é. Une o que estava separado. Reconciliação. Isso é sempre o que acontece dentro da constelação familiar. Une o que estava separado. Realizamos na nossa alma aquilo que o cliente precisa realizar em primeiro lugar.
Agora, antes da gente passar para a continuidade do livro, nós precisamos ler a 6ª ordem da ajuda, né? Nós vamos ter que fazer uma pequena, como é que se diz? Mudança no nosso esquema, porque nós vamos ver o que o Bert Hellinger fala sobre isso nesse livro, O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, né? Na página, ele vai falar sobre a 6ª ordem. Ajudar sem lastimar. Então, nós tivemos 5 ordens e agora temos ajudar sem lastimar. Quando um cliente reclama de alguma situação de sua infância, o que ele está realmente fazendo? Ele deseja que tivesse sido diferente do que foi. O que acontece no ajudante quando ele sente pena do cliente? Ele também deseja que tivesse sido diferente. Com isso, ambos estão cortados da realidade como ela foi. O que foi se transforma numa fonte de força quando se reconhece o passado e se concorda com ele como foi. Quem reclama perde essa força. Então, o que aconteceu foi em vão para ele. Portanto, como ajudante, concordo com a situação do cliente exatamente como é ou foi, sem nenhum pesar. Esta é a 6ª ordem da ajuda. Através do reconhecimento, ganho força. Através do meu reconhecimento, o cliente também ganha força para concordar com seu passado exatamente como foi. A desordem da ajuda é quando queremos que algo seja diferente do que é ou do que foi. Como se mostra que um ajudante gostaria que fosse diferente do que foi ou é? Ele quer consolar o outro. Consolar significa que ele lastima com o cliente sobre o que foi da maneira que foi. Então, ajudar sem lastimar é, de uma certa maneira, concordar com o que foi, concordar com o que é, não consolar o cliente, tampouco comprar as reclamações do cliente. Então, é através desse reconhecimento, mais uma vez, nós fazemos a união dentro da nossa alma, né? Então, através desse reconhecimento do que foi do jeito que foi, e está certo do jeito que foi, e está certo do jeito que é, né, de uma certa maneira, é que o cliente ganha força para concordar com o seu passado exatamente como foi, tá? Eu só queria fazer esse adendo, porque nós vamos agora entrar numa parte de exemplos, vamos falar um pouco sobre a percepção e depois sobre os exemplos. E é importante que vocês saibam que, como esse livro aqui, ele é posterior, Bert Hellinger acrescentou mais uma ordem da ajuda, tá bom? Professora, estava na página qual essa 6ª ordem, por favor? O capítulo começa na página 107. É ajudar em 117. sintonia. Ajudar Obrigada. em sintonia, tá bom? Super recomendo como leitura extra que vocês leiam depois desse capítulo também, pois faz parte desse estudo da ordem da ajuda, e nós podemos, depois que terminar esse livro, acrescentar mais essa outra leitura sobre o mesmo tema, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Posso começar? Sim, por favor. A percepção especial. Para agir de acordo com as ordens da ajuda, é necessário uma percepção especial. O que disse sobre as ordens da ajuda não devem ser aplicado de modo rigoroso e metódico. Quem tentar isso, pensa ao invés de perceber. Ele reflete e recorre a experiências anteriores ao invés de se expor à situação como um todo e dela aprender o essencial. Por isso, essa percepção é tanto direcionada quanto reservada. Nessa percepção, eu me direciono a uma pessoa, entretanto, sem querer algo determinado, a não ser percebê-la interiormente, de uma forma abrangente, considerando a próxima ação que deve ser realizada. Essa percepção surge do centramento interno. Nele, abandono o nível das reflexões, das intenções, das diferenciações e dos medos. Eu me abro para algo que me toque imediatamente, a partir do interior. Aquele que, como representante numa constelação, já se entregou aos movimentos da alma e foi dirigido e impelido por eles,
de alguma forma, totalmente surpreendente. Sabe do que estou falando. Ele percebe algo que, para além de suas ideias habituais, torna-o capaz de ter movimentos precisos, imagens internas, vozes interiores e sensações incomuns. Esses movimentos o dirigem, por assim dizer, de fora e simultaneamente de dentro. Perceber e agir convergem aqui. Portanto, essa percepção é menos receptiva e reprodutiva, ela é produtiva. Leva à ação, amplia e se aprofunda na realização. Normalmente, a ajuda que sobrevém dessa percepção é de curta duração, permanece no essencial, mostra o próximo passo, retira-se rápido e deixa o outro imediatamente livre. É uma ajuda de passagem. Nós nos encontramos, damos indicação e cada um retorna ao seu próprio caminho. Essa percepção reconhece quando a ajuda é conveniente e quando prejudica, quando desencoraja mais do que promove, quando é mais um alívio da própria necessidade do que servir ao outro e é modesta. Observação, percepção, compreensão, intuição, sintonia. Talvez ainda seja útil descrever aqui as formas diversas de conhecimento, para que quando ajudarmos, possamos recorrer e escolher dentre elas a maior gama de possibilidades. Vou começar com a observação. A observação é aguda, precisa e direcionada para os detalhes. Por ser tão precisa, é também limitada. Escapa-lhe o que está ao redor, tanto o que está mais próximo quanto o mais distante. Porque é tão exata, ela é próxima, resoluta e penetrante e também, de certa forma, impiedosa e agressiva. Ela é condição para a ciência exata e para a técnica moderna que é dela proveniente. A percepção. A percepção é distanciada, precisa da distância. Ela percebe simultaneamente várias coisas, abrange com a vista, ganha uma impressão do todo, vê os detalhes ao seu redor e no seu lugar. Entretanto, no que diz respeito aos detalhes, ela é imprecisa. Este é um lado da percepção. O outro é que ela entende o observado e o percebido. Ela entende o significado de uma coisa ou de um processo observado e percebido. Ela vê, por assim dizer, por trás do observado e percebido. Entende o sentido. Portanto, acrescenta-se à observação externa e à percepção uma compreensão. A compreensão pressupõe observação e percepção. Sem a observação e a percepção, também não resulta a compreensão. Ao contrário, sem a compreensão, o observado e percebido permanecem sem relação. A observação, a percepção e a compreensão compõem um todo. Apenas quando atuam juntas é que percebemos, de forma que podemos agir de um modo significativo e, sobretudo, também ajudar de um modo significativo. Na execução e na ação aparece ainda, frequentemente, um quarto elemento, a intuição. Ela tem afinidade com a compreensão, assemelha-se a ela, mas não é a mesma coisa. A intuição é a compreensão súbita da próxima ação a ser realizada. A compreensão é muitas vezes geral, entende todo o contexto e todo o processo. A intuição, pelo contrário, reconhece o próximo passo e por isso é exata. A relação entre a intuição e a compreensão é semelhante à relação entre a observação e a percepção. A sintonia é a percepção que vem de dentro, em um sentido amplo. A sintonia também está direcionada a uma ação, de maneira semelhante à intuição, principalmente a uma ajuda que conduz à ação. A sintonia exige que eu entre na mesma vibração do outro, que chegue à mesma faixa de onda,
Sintonize com ele e assim entenda-o. Para entendê-lo, preciso também entrar em sintonia com a sua origem, principalmente com seus pais, mas também com seu destino, suas possibilidades, seus limites, também com as consequências de seu comportamento, sua culpa e, finalmente, com a sua morte. Em sintonia, eu me percebo de minhas próprias intenções, meu julgamento, meu superego e daquilo que ele quer, do que eu devo e preciso fazer. Isso quer dizer, eu chego à mesma sintonia comigo e com o outro. Desta forma, o outro também pode entrar em sintonia comigo, sem se perder, sem precisar ter medo de mim. Também posso estar em sintonia com ele e permanecer em mim mesmo. Não me entrego a ele, em sintonia com ele conservo a distância e exatamente por isso posso perceber precisamente o que eu posso e devo fazer quando eu o ajudo. Por isso, a sintonia é também passageira. Dura somente o tempo que dura a ação que ajuda. Depois disso, cada um volta à sua vibração especial. Por isso, não existe na sintonia transferência nem contra-transferência, nem a chamada relação terapêutica. Portanto, nenhuma tomada de responsabilidade pelo outro, cada um permanece livre do outro. Curso de treinamento em colônia. Vamos só, antes de passar para os exemplos, vamos já recolher o que ele fala acerca da percepção, porque isso é muito importante, né? Da percepção que é necessária para a ajuda. Então, nós vimos que a ajuda tem algumas ordens, mas ela é também uma arte e a gente precisa desenvolver. Aí ele vai destrinchar, por assim dizer, o que é essa percepção especial. E ele começa explicando uma coisa, que muitas vezes a gente começa a aprender constelação familiar, aí é ordens da ajuda, ordens do amor, ordens do sucesso, mas ao mesmo tempo que o Bert Hellinger fala dessa ordem, ele sempre vem e fala, as ordens são vivas. E aqui o que ele diz? As ordens não devem ser aplicadas como algo rigoroso e metódico, ou seja, o que é o mais importante? Que surja tudo isso, mas dentro de um centramento. E dentro desse centramento, aí é muito importante vocês perceberem que ele deu a dica de como que nós percebemos e o que é e como se manifesta essa percepção. Aí ele fala assim, ó, surge do centramento através de imagens, vozes, e é algo que, ao mesmo tempo, vem de fora e vem de dentro. Entendeu? E é uma percepção que nos leva à ação, e essa ação, ela mostra sempre o próximo passo, né? É algo rápido, que é uma ajuda de passagem, que deixa o outro livre. Ou seja, que nós precisamos prestar atenção, por exemplo, até que ponto que essa ajuda é uma necessidade nossa, ou que nós estamos prestando uma ajuda para outra pessoa. Portanto, ela é uma ajuda modesta e autoconsciente, né? Porque muitas vezes tem gente que quer ajudar, mas não é exatamente essa postura que ele está nos ensinando aqui, nem a percepção. Então, cada um pode, por exemplo, colocar aqui no chat, quem consegue perceber já quais são as suas percepções, como é que funciona o seu sistema. Então, por exemplo, às vezes eu recebo números, às vezes eu recebo imagens, às vezes eu recebo sensações, né? Nós já vimos que a Sophie Hellinger e outras pessoas são muito clarividentes, veem os seres, veem as situações, né? Então, essa percepção que nós vamos desenvolvendo, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente pratica essas ordens na nossa própria vida, essa percepção ela vai sendo desenvolvida naturalmente. E até por isso que a gente faz cursos de constelação que demoram um pouco para existir um amadurecimento disso, tá? Aí depois ele vem falando sobre a diferença entre observação, a percepção, a compreensão, a intuição e a sintonia, né? Aí ele destrincha o que é essa percepção especial. A observação
é aguda, é focada, é precisa, é detalhista, é limitada, porque também é detalhista, né? Porque ela não enxerga o todo que está ao redor, e é o que ele falou, pode ser penetrante, impiedosa, agressiva, e é o que foi necessário para desenvolver a ciência cartesiana, essa ciência que nos proporcionou tantos avanços maravilhosos, como, por exemplo, agora temos, até que rapidamente, a vacina da coronavírus. E depois ele fala, né? Isso é observação, com relação à percepção, que é essa percepção distanciada, né? Essa percepção distanciada, ela vê o todo. É como se vocês, não sei se vocês já ouviram falar, esse olhar suave, é um olhar onde eu não foco nada. Então, eu percebo, por exemplo, todas as pessoas que estão no grupo, todas as pessoas que estão aqui na tela do Zoom, né? Ou seja, eu vejo várias coisas ao mesmo tempo, e por ver várias coisas ao mesmo tempo, eu me escapo aos detalhes, os detalhes se tornam imprecisos, né? E, ao mesmo tempo, ela me leva a um entendimento do observado, porque, como observado ele é detalhista, a percepção acrescenta uma dinâmica do todo, né? Por exemplo, muito importante quando está acontecendo uma constelação familiar. Quando tem a observação, eu olho a mão da pessoa, eu olho para onde ela está olhando, né? Mas a percepção me dá um feeling, assim, do que está acontecendo no todo, e, ao mesmo tempo, eu sou capaz de perceber os movimentos dos representantes, as reações das pessoas que estão sentadas. Essa é a percepção, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo por trás do observado, ou seja, eu vejo que tem algo que está se manifestando, tem um sentido que aparece, né? Então, ela acrescenta muito a observação, e a junção da observação que é focada com a percepção que é distanciada vai promover a compreensão, que é o que vai fazer a relação entre as duas coisas, entre o que é observado, entre o que é percebido, né? E ela é geral. E quando nós estamos no que diz respeito à ação, isso a nossa ação também como constelador, né, como um ajudante que usa essa abordagem, nós ainda temos a intuição, que é aquilo que eu falei, como é que vem a sua intuição? A sua intuição vem por vozes, a sua intuição vem por percepção, você consegue ter compreensão dessa dimensão espiritual ou dessa dimensão do campo de informação, porque uma coisa é um campo de informação, outra coisa é quando eu penso que existem múltiplas dimensões, inclusive espirituais, né? Então, a intuição, ela vem para mim como? Essa é a questão. Se vocês quiserem compartilhar uns com os outros, como é que ela vem para vocês, e o natural é que ela se desenvolva. Então, a intuição, ela tem uma afinidade com a compreensão, só que ela é dirigida para a ação. E o Bert Hellinger diz assim, se você não pega aquele cavalo, não pula nele rápido, você tem que esperar o próximo. Tá entendendo? A intuição, ela exige uma resposta rápida, tá? Ela é exata e ela tem essa relação com a... E, por fim, tem a sintonia, que eu gosto de falar, que é tipo assim, é o botão de on, que é uma percepção sua que vem de dentro, né? Ela também é direcionada à ação, porque eu entro em sintonia com o outro. Agora, na prática, como é que eu posso promover essa sintonia? Na prática, eu vou entrar nesse estado de centramento, eu vou perceber a pessoa do meu lado, eu vou entrar em sintonia com ela, posso entrar em sintonia com a respiração dela, né? Eu percebo como ela está, percebo no meu corpo, como a senhora Hellinger faz, percebe, sente no seu próprio corpo, às vezes a dor que está, uma dor diferente, que não estava no seu corpo, uma sensação. Eu entro em sintonia com essa pessoa, com os pais dela, como Bert Hellinger disse, com o destino dela, né? Em última instância, eu entro em contato com a morte dela, mas eu também faço a mesma coisa. E eu também posso entrar em sintonia com esse campo das constelações familiares, com Bert e Sophie Hellinger, com os meus próprios pais, com a minha família. Quer dizer, se vocês puderem perceber, é como se a sintonia fosse assim, eu estivesse trazendo à minha consciência várias dimensões desse trabalho e entrando nessa mesma vibração, né? E aí a gente vai, como o Bert Hellinger disse aqui, entrando nessa faixa de onda, se despedindo das nossas intenções, se despedindo do nosso superego, se despedindo de que eu deva fazer alguma coisa ou precise fazer alguma coisa, ou seja, eu vou me tomando mais um instrumento para que vibre através de mim algo, né? Então, ela é também à distância, ela é passageira, no sentido que eu posso ligar esse botão e depois desligar, né? E aí ela dura o tempo que tiver a nossa ajuda, por exemplo. E é o que o Bert Hellinger diz, mais uma vez ele volta a esse tema,
né? E quando eu conheci Bert Hellinger, ele ainda falava muito sobre isso, sobre a psicanálise. Ele mostra uma e outra vez como a abordagem dele se diferencia da abordagem psicanalítica. E aqui ele mostra como, né, além do lugar que nós vimos, né, de nos colocarmos no último lugar dentro da família, como através dessa sintonia, até com a morte da pessoa que nós estamos ajudando, nos liberta da transferência e da contratransferência. Bom, é isso. Alguém tem algum comentário? Gostaria de falar alguma coisa? Alguma pergunta? Bom, por mim podemos seguir, se não tem nenhuma pergunta, nenhum comentário. Curso de treinamento em Colônia, novembro de 2002. A rodada. Hellinger para o grupo. Este é um curso de treinamento. Não farei terapia. Darei um curso de treinamento. É claro que na medida do possível. Gostaria de dizer algo sobre o procedimento fundamental. Vamos trabalhar em uma rodada. Rodada significa que cada participante, um após o outro, tem a palavra. Cada um recebe a mesma chance de falar sobre o seu tema. A rodada é um instrumento importante para lidar com cada um dos participantes de um grupo, de modo que todos preservem sua dignidade. Ninguém deve intervir para elogiar ou criticar um outro, nenhuma coisa nem outra. Somente eu intervenho para me dedicar a uma questão de um participante. Intervenho sempre quando o essencial não está mais sendo visto. Por exemplo, quando uma pessoa começa a falar sobre os seus sentimentos. Aqui se trata de um aprendizado. Por essa razão, não permito que alguém queira atrair atenção para si. Vou conduzir o curso da forma que todos possam vivenciar e aprender o mais que puderem. Criança psicótica. Hellinger para a primeira participante. Do que se trata? Quando a participante pega um papel e começa a lê-lo, ele diz ao grupo: nunca escuto quando alguém lê. Esta já é a primeira experiência de aprendizado aqui. Podemos esquecer quando alguém começa a ler um papel, porque ele não está sintonizado com a sua alma. Para a participante. Então, do que se trata? Participante. Trata-se de minha paciente. Ela é natural da Iugoslávia e tem 2 filhos. Veio por causa de uma crise matrimonial que começou há 1 ano. Também há 1 ano, o caçula desenvolveu uma psicose. Hellinger está bem. Participante, devo dizer mais algo ainda? Hellinger, não preciso saber de mais nada. Para o grupo, a palavra-chave já foi pronunciada. Trata-se da psicose de uma criança. Para a participante, qual é a idade do rapaz? Participante, 19 anos. Hellinger, Franz Rupert publicou recentemente um livro muito bom, Almas Desnorteadas, no qual mostra de uma forma convincente que psicose não são doenças, e sim algo que tem a ver com a alma, e, na verdade, com a alma familiar. Por isso, podemos nos aproximar aqui sistemicamente desse tema, com cuidado, através das constelações familiares e dos movimentos da alma, e talvez encontrar uma boa solução. A psicose como um sofrimento de um sistema. Em primeiro lugar, a psicose não é o sofrimento de um indivíduo, ela é o sofrimento de um sistema. Desde o curso para pacientes psicóticos, que está documentado no meu livro e vídeo, Amor à Beira do Abismo, para mim foi ficando cada vez mais claro que por trás de uma psicose, e com isso quer-se dizer, via de regra, uma esquizofrenia, está uma morte, frequentemente uma morte encoberta. A pessoa que sofre, ou a família como um todo, fica desnorteada, porque precisa incluir, ao mesmo tempo, tanto a vítima quanto o agressor em sua própria alma. E isso leva a um desnorteamento. A solução é que ambos, vítima e agressor,
recebam novamente um lugar na família. Isso acontece, antes de mais nada, quando o agressor e a vítima são colocados um em frente ao outro, respeitam-se mutuamente e tomam o outro em sua própria alma. Este é o movimento da alma que vai muito além das constelações familiares. Ele nos conduz a uma outra dimensão. Nessa dimensão, quando se olha para o todo, todos têm o mesmo lugar, têm a mesma importância. O claro e o escuro. Isso é especialmente difícil para nós que pensamos que deveríamos seguir a nossa consciência. Entretanto, se observarmos a vida do ser humano, de que pessoas partem o grande desafio, quais são os que levam adiante o todo de modo decisivo? São os bons? São os maus? São os mansos ou os violentos? É o claro ou o escuro? O escuro é o que está mais próximo da origem. Essa é a experiência de aprendizado, a qual somos levados quando estamos diante de psicoses. Para a participante, vou me dedicar a isso agora. Sente-se aqui ao meu lado. Para o grupo, no fundo, já tenho todas as informações. Um jovem de 19 anos desenvolveu uma psicose e a família da Iugoslávia. Aqui pensamos imediatamente nos muitos acontecimentos terríveis que aconteceram aí, começando com a Primeira Guerra Mundial até os dias atuais. Agora vem a pergunta: com quem começamos? Eu penetro no todo e penso, com que eu começo agora? A primeira coisa que tenho que descobrir é se o importante vem da família do pai ou da família da mãe, ou de ambas as famílias. Um método bem simples é: coloco representantes, um para o pai e uma para a mãe. Então, olhamos para o que acontece. Através dos movimentos dos representantes, veremos onde está o decisivo. Participante, posso acrescentar algo? Porque sei de 2 assassinatos. Hellinger, não quero saber. Quero mostrar como podemos chegar a descobertas através das constelações. Você pode confirmar e acrescentar isso mais tarde. Hellinger escolhe um homem para representar o pai e uma mulher para representar a mãe, e os posiciona distanciados 3 metros um do outro. Eles olham para a mesma direção. Hellinger para o grupo: não vou posicioná-los como um casal, mas cada um por si. A mulher está de olhos fechados. O homem olha para o chão. Hellinger para o grupo: é na família de quem? Na do marido. Ele está olhando para o chão. Ele olha para uma vítima. Portanto, existem agressores e vítimas na família. Hellinger escolhe uma mulher para representar a vítima e pede que ela se deite no chão em frente ao homem. A vítima fica inquieta, respira com dificuldade e faz movimentos bruscos com os braços. Ela os estende para o lado e cerra os punhos. Hellinger para o grupo: ela cerra os punhos. Ela é ambos, vítima e agressor ao mesmo tempo, e é provavelmente esquizofrênica. A vítima bate no chão com a mão direita rápida e repetidamente. Hellinger: agora não podemos olhar para o pai como se fosse um criminoso. Apenas procuramos qual era a linhagem. Como próximo passo, vamos ver qual foi a geração. Hellinger posiciona uma fila de ancestrais da família. Começando com o pai, escolhe então alguns homens e os coloca atrás dele. Cada um deles representa uma geração inteira. Ele pede para a mãe se sentar. A vítima permanece deitada em seu lugar. Hellinger para o grupo: agora precisamos apenas deixar os representantes se entregarem a si mesmos. Então veremos em que geração ocorreu o acontecimento decisivo. O avô deita a cabeça por trás no pai. Os dois estão bem encostados um no outro. Então o avô, que está com os braços pendentes, empurra o pai por trás, de maneira que ameaça os dois de caírem. Hellinger conduz o pai um pouco para frente. O avô cai no chão e se deita do lado direito. Hellinger é na geração do avô.
O representante do bisavô se encosta no antepassado que está atrás dele. Este o apoia para que não o caia. Hellinger, e também na geração do bisavô. Hellinger escolhe um homem para representar uma segunda vítima e deita em frente ao bisavô. Hellinger, agora vamos ver o que acontecerá entre os agressores e as vítimas. A primeira vítima estende a mão direita na direção do bisavô e olha para ele. Este, porém, está de olhos fechados e se encosta bem fortemente no antepassado que está atrás dele. Hellinger para o grupo. O que o bisavô está mostrando é um movimento de fuga. Ele não quer olhar. Por isso, o ajudante interfere agora. Ele não permite isso. Hellinger empurra o bisavô para frente até que ele fique novamente firme, apoiado nos seus próprios pés. Então, o bisavô olha para baixo, para a vítima que está aos seus pés. Ele geme e respira com dificuldade. Hellinger para o grupo. Os representantes não devem falar nada aqui. Isso é muito importante. Hellinger escolhe, então, um representante para o filho esquizofrênico e o coloca na constelação. A primeira vítima ainda está inquieta e estende a sua mão esquerda na direção dos outros. O bisavô respira com dificuldade, quase vomita e olha para o filho. Hellinger para o grupo. Quando coloquei o filho, o bisavô olhou para ele, ao invés de olhar para a vítima. Isso quer dizer que o filho está assumindo algo no lugar dele. Então, o bisavô agacha lentamente, deita-se ao lado da segunda vítima e olha para ela. Hellinger coloca o filho mais perto do pai. Hellinger para o grupo. Agora vou retirar o filho da esfera de influência dos agressores e das vítimas. Então, eles ficam entre si e a solução pode ocorrer entre eles. A solução deve estar com eles. Quando Hellinger quer colocar o filho ao lado de seu pai, percebe que esse está tremendo e que quer ir em direção ao seu pai, o avô. Hellinger para o pai. Você está tremendo. Aproxime-se mais de seu pai. O pai vai para o seu pai. Ajoelha-se e curva-se perante a ele. A primeira vítima continua ainda muito inquieta. Hellinger para o grupo. O pai se curva perante o seu pai, mas pode ser que essa reverência não esteja destinada a ele, e sim a alguém da geração de seu pai. Agora o processo também começa na geração do trisavô. Ele cerra os punhos. É com ele que está a energia agressiva. Com o bisavô, talvez seja apenas a energia de uma vítima. O avô se distancia do pai e deita-se ao lado da segunda vítima. Ele olha para ela e a acaricia. Hellinger diz aos outros antepassados para se sentarem novamente. Hellinger para o grupo. Agora estamos na cena verdadeira. Depois de um certo tempo, o pai se levanta e se dirige ao seu filho. Eles se posicionam um ao lado do outro. Hellinger para o grupo. Agora o pai pode retirar-se, porque está claro quem são os atores reais. O trisavô olha para baixo, para o bisavô. Os dois se olham nos olhos. O bisavô se deita de costas, abre os braços e se acalma. Hellinger conduz o filho de maneira que este fique em frente ao bisavô e ao trisavô. O bisavô se levanta, respirando com dificuldade. O trisavô o segura fortemente. Os dois lutam um com o outro. Hellinger para o grupo. Agora os movimentos mostram claramente. O bisavô foi estrangulado, ou ele foi agressor e vítima ao mesmo tempo. Partindo dos movimentos, poderia ter sido assim. O trisavô empurra o bisavô para o chão. Este se levanta novamente, apoiando-se em ambos os braços. Hellinger para o filho. Ajoelhe-se. O filho ajoelha e aproxima-se bem deles, e coloca a mão direita nas costas do bisavô e encosta a cabeça no peito do trisavô. Este coloca o braço ao redor dele. O filho também coloca o braço ao redor do trisavô. A primeira vítima começa a se acalmar. Hellinger para o grupo.
Isto é, agora, a cura da esquizofrenia. Ele está com a vítima e com o agressor. Agora os dois fluem para dentro dele, tornando-se uma unidade. Agora os outros dois, a segunda vítima e o avô, estão em paz. Para o filho, respire profundamente. Para o grupo, a vítima acaricia o filho. Depois de um certo tempo, agora o desnorteamento cessa. Hellinger deixa o filho se levantar e o conduz alguns passos para trás. A vítima fica olhando para ele. Hellinger para o filho, faça uma reverência ao agressor e à vítima. O filho se ajoelha e faz uma profunda reverência. Então o trisavô deita-se no chão, enquanto o bisavô continua de pé. Hellinger para o grupo, agora o agressor deitou-se no chão. Para ele, este é o começo da reconciliação. Para o filho, vou tirá-lo daqui, do campo de visão, e levá-lo para o seu pai. Hellinger pega-o pelas mãos e o conduz para seu pai, colocando-o em sua frente. Os dois olham um para o outro, radiantes. Hellinger para o grupo, é isso então. O bisavô ajoelha-se com a perna direita e olha para cima. Hellinger coloca um homem na frente dele. O bisavô levanta-se, dirige-se a esse homem, abraça-o e coloca a cabeça no peito dele. Os dois permanecem intimamente abraçados por um longo tempo, fazendo um movimento de acalanto. Hellinger, após um certo tempo para o grupo, podemos deixar aqui então. Para os representantes, fiquem ainda um pouco assim, do jeito que vocês estão agora. Para o grupo, se eu fosse agora perguntar para a terapeuta o que aconteceu realmente, e se ela soubesse e dissesse isso, qual seria o efeito? Fomentaria ou destruiria? Aqui existem segredos especiais que não estão em consonância com a minha ou com a nossa teoria. Por exemplo, Hellinger mostra o homem que ele havia colocado por último e que ainda segura o bisavô em seus braços. Não faz bem à alma ver isso? Num trabalho como este, sempre seremos conduzidos a situações onde precisamos nos recolher, sermos humildes e concordar simplesmente com o que é. Ok, foi isso então. Para os representantes, agradeço a todos vocês. Hellinger, o que vimos aqui foi o desenvolvimento das constelações familiares. Para a terapeuta, está claro para você? Terapeuta, sim. Aditamento. 2 semanas após esse seminário, Heinrich Breyer me escreveu: querido Bert, uma notícia sobre as constelações familiares. A colega que foi atendida primeiro no curso de supervisão, constelação familiar de um psicótico e os assassinatos na Iugoslávia, telefonou-me e contou que a paciente, na consulta seguinte, disse que queria conversar sobre os assassinatos na família do pai. Aquilo que veio à luz na constelação pôde ser constatado. Até então, o que havia sido objeto de reflexão foi somente uma história sobre mortes na família de sua mãe. Como você está vendo, você antecipou um pouco a terapia. Ok, muito bem. Temos aqui um material muito rico para nós revisarmos, né? Em primeiro lugar, eu acho que vocês têm que prestar atenção ao nível desse livro. Esse livro aqui é essencial para a formação de um constelador e ele vai nos ensinando toda a técnica, né? Então, assim, agora ele vem falar da rodada, né? A rodada que é aquilo que a gente faz quando começa um grupo de constelação, muitas vezes passa a palavra, ou eu digo, me diz como é que você está se sentindo em uma palavra, ou passa de uma pessoa para outra, né? E o que ele está falando é o seguinte, que a rodada é uma parte dessa abordagem dele, e é um momento onde ninguém fica intervindo na coisa do outro. Por exemplo, assim, a pessoa fala e outra pessoa não vai ficar intervindo ali. A única pessoa que pode intervir é o constelador, tá? Porque senão fica um bate-papo. Isso aí não é um bate-papo, é uma rodada, né? E a intervenção do constelador é o seguinte, quando naquilo que a pessoa fala, o essencial não está sendo dito, e muitas vezes a pessoa se perde nos seus sentimentos e começa, como é que se diz, a atrair a atenção para si,
desviando daquilo que é essencial, né? E depois ele vem falar para nós aí no caso maravilhoso, que eu acho que assim é um dos descobrimentos, um dos maiores descobrimentos do Bert Hellinger, que é a dinâmica da psicose. Então, para Bert Hellinger, a psicose nunca foi uma doença, ela é uma condição sistêmica, né? E ele provou isso durante vários livros. Além dele falar sobre isso, a gente sabe aqui, ó, publicações, né, sobre psicose e distúrbios da fala, também desse livro, O Amor do Espírito na Hellinger Ciência. Então, a gente tem publicados no Brasil História de Amor e O Outro Jeito de Falar. Mas ele se refere a um curso inteiro que ele deu com pacientes psicóticos, né, que se chama Lib en Abgrund, né? E vários vídeos. Esse vídeo, Lib Abgrund, aí tem uns 4 vídeos aqui, que eu não sei muito bem falar alemão, mas são vídeos específicos sobre psicose. E eu acho que é um dos maiores descobrimentos dele. Ele fala também no livro Ordens, O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, sobre o que seria esse amor à beira do abismo que leva à psicose. Então, aqui um exemplo de mestre, né? E ele começa mostrando também sobre quando chega um paciente que fez todas as suas anotações sobre aquilo que é mais importante para ele, traz um papel e isso acontece, gente. Uma pessoa traz já pronto o que ela acha que quer e muitas vezes ela já sabe onde está o problema e já sabe o que você precisa fazer porque tem um emaranhamento transgeracional. Então, Bert Hellinger corta todas essas estratégias que são estratégias do ego, que na verdade mostram que existe uma desconexão. E isso aí também comprova para vocês porque a escrita, durante um trabalho de aprendizado da constelação familiar, ela precisa ter o seu espaço separado, porque a gente precisa entrar em contato, e muitas vezes quando eu estou lendo, eu estou escrevendo e não estou entrando em contato com os sentimentos, né? Com o que está rolando. Aí ele mostra que ele nunca escuta alguém quando lê, e depois ele cita o livro do Franz Rupert, Alma Desnorteada. Depois eu gostaria de pedir para que alguém também possa ver se é esse realmente o livro em português, né? Eu também vou fazer essa pesquisa. Então ele mostra a psicose como um sofrimento do sistema, que mostra que atrás desse desnorteamento existe uma morte encoberta, de um modo geral, um assassinato dentro da família, mas às vezes também na comunidade de destino, entende? Eu já vi acontecer em comunidade de destino, não era propriamente na família biológica. Então, é esse evento desse assassinato onde a família fica desnorteada na compreensão do Bert Hellinger, e a solução é a união da vítima e do agressor, né? É que ambos possam receber um lugar na família, e a técnica, como é que eu posso dizer? Como o Bert Hellinger fez isso, foi evoluindo ao longo do tempo, mas no final da vida dele, assim, se vocês pegarem lá o vídeo mais antigo que tem no YouTube, em preto e branco, que está disponível para nós, do Bert Hellinger, é um livro em inglês, é um vídeo em inglês, onde ele está constelando uma situação também de uma família psicótica. E é um vídeo bem antigo de um workshop que ele deu nos Estados Unidos. Ele chegou no final da vida dele, por exemplo, eu vi ele falando o seguinte, que bastava constelar a mãe do paciente psicótico desta maneira, colocando o assassino e a vítima e observando esse movimento que surge a partir do assassino e a vítima, que é um pouco do que ele fala aqui na técnica que ele demonstrou, né? E ele mostra, então, que esse trabalho que ele está fazendo aí na constelação familiar, ele vai além das constelações familiares tradicionais, ou seja, um movimento da alma, um movimento do espírito. Bom, e aí depois ele vai falar o seguinte, né, nos levando adiante dessa dualidade, né, mostrando o seguinte, que existe uma dualidade, que é o claro e o escuro, o bem e o mal, e aí remetendo toda aquela ideia da filosofia taoísta, né? E ele mostra para a gente o seguinte, olha, quem é que está mais próximo da origem? É o claro ou é o escuro? E ele diz que é o escuro que está mais próximo da origem, porque quando a gente entra em contato com o escuro, quando a gente entra em contato com o que é mal, com o que é difícil, com o que é doloroso, a gente imediatamente como se retornasse para essa origem, desse contato com a origem. Né? E depois ele vai trazer como o exemplo aí do que aconteceu na Iugoslávia, né? E aí você pode perceber que ele mostra direitinho, veja bem,
Eu não sei de onde vem a psicose, de um modo geral é da família da mãe, mas eu não sei de onde vem a psicose, então eu coloco um representante para a mãe, um representante para o pai, e observo, pode vir da família dos dois também, é muito comum que venha da família dos dois. Aí, no caso que ele falou, a pessoa olhava para o chão, ou seja, olhava para um morto, então ele falou que aquilo vinha, acho que foi no caso a família do pai, né? E depois ele vai fazer o quê? Neste caso, deste momento desse livro, como eu falei para vocês, no final da vida dele, o trabalho dele ainda ficava mais sintético. Mas ele ainda foi o quê? Mostrando em que geração havia acontecido aquele assassinato, né? E depois ele permitiu que acontecesse um movimento entre as vítimas e agressores. Outra parte importante, a colocação do filho próximo ao pai e a reconexão do pai, do filho com a linhagem masculina, né? Porque nós já sabemos que todo problema de saúde mental tem a ver com a falta do pai, por assim dizer. E observem para vocês que ele tem a percepção, mas ele também tem a observação. Ele observou os punhos fechados. Todas as vezes que a gente vê o punho fechado assim dentro da constelação familiar, é energia assassina. Da mesma maneira como olha para baixo, é olhar para morto, né? Então, ele observou os punhos fechados e viu essa energia assassina. E a outra coisa, outra parte importante, técnica, por assim dizer, tocar o assassino e a vítima. Ou seja, dessa maneira, uma pessoa como que coloca, através da percepção sensorial, os dois dentro de si, ou seja, tem um ancoramento, né? Estou mostrando isso aqui para vocês. Outra coisa importante em relação à técnica. No emaranhamento, a gente já sabe que tem uma identificação. Então, quando o psicótico faz uma reverência para o assassino e para a vítima, existe um processo de separação, de dissociação, por assim dizer, dessa simbiose. Eu sou a agressor e vítima, ora eu sou agressor, ora eu sou vítima. E a outra coisa, ele tira essa criança, essa pessoa psicótica do campo de visão daquilo que está acontecendo, ou seja, leva para o pai, tira do campo de visão, né? E muitas vezes a gente pode até olhar para um outro lugar mais distante, ou seja, ampliar a percepção, né? Que mais? Outra coisa importantíssima em relação à ajuda. Qual é o efeito se eu quero saber exatamente o que aconteceu? Aí eu falo para o meu cliente assim, não vai procurar na história da família o que aconteceu. Ou seja, é como se a gente precisa respeitar esse misterioso, respeitar esse obscuro que se revela dentro da constelação. E aqui ele também nos ensina como assim nos precavermos e tomarmos cuidados e sermos modestos, sermos zelosos, não sermos curiosos, sermos humildes. A gente reconhece aquilo que é. Então, e além disso, aí nesse livro aqui, né, eu falei dos livros, né, tem os vídeos, e depois, quando eu me lembrar de alguma outra referência sobre isso, eu trago para vocês. Alguma pergunta, algum comentário? Se não temos, podemos prosseguir. Tá. A precedência do novo sistema. Hellinger. Agora vamos continuar com a rodada. Participante. Trata-se da temática de um casal. Eles não são casados. Isso tem um motivo, porque os dois também são meio irmãos. A pergunta que paira no ar é: como lidar com isso, pois os dois são, ao mesmo tempo, também um casal? E aqui surgem temas que são comuns entre um homem e uma mulher. Hellinger, não preciso saber de mais nada. Para o grupo, temos todas as informações importantes. Para o participante, eles têm o mesmo pai ou a mesma mãe. Participante, o mesmo pai. Hellinger, está bem. Precisamos de um representante para o pai, uma representante para a primeira mulher e uma para a segunda. Então, vamos ver o que acontecerá. Hellinger escolhe os representantes e deixa que eles se posicionem como quiserem. A primeira mulher coloca-se imediatamente ao lado do marido. A segunda coloca-se um pouco de lado e afasta-se um pouco. A primeira mulher pendura-se no marido e o segura firme. Eles olham um para o outro. Hellinger, quando a primeira mulher quer dizer algo, não diga nada. É muito importante que não se fale.
A primeira mulher olha para o chão. Hellinger escolhe representantes para os meio-irmãos que vivem como um casal e os posiciona na frente dos outros. O casal se olha amorosamente. Hellinger, qual é a solução para o casal? Hellinger conduz o pai até ficar em frente à segunda mulher. Hellinger para a representante da segunda mulher, que está de braços cruzados. Descruze os braços. Para o grupo, sempre que se está de braços cruzados, impede-se que as sensações sejam sentidas realmente. O marido olha amavelmente para a segunda mulher. Olha alternadamente para a primeira mulher, para os seus filhos e novamente para a primeira mulher. Esta vai se afastando para longe, dando pequenos passos. Hellinger para o representante do filho, quando ele começa a se dirigir rapidamente em direção ao pai. Devagar, volte. Os movimentos da alma são muito lentos. Para o grupo, mas nós já vimos do que se trata. Os filhos fazem aquilo que o pai e a segunda mulher devem fazer. Para o participante, ficou claro para você? Ele concorda com a cabeça. Hellinger, está bem, foi isso então. Para o grupo, não precisamos ir adiante até o final. Isso aqui é um grupo de aprendizado. É claro que a pergunta é: como ele poderá lidar com isso? O que lhe daria força para lidar com isso? Se ele der para a segunda mulher um lugar no seu coração. Para este participante, então vai ser fácil para você. Ele ri. Hellinger para o grupo. Procedimento sistêmico significa que eu dou um lugar para aqueles que estavam excluídos do sistema. Com isso, ganho força. É claro que aqui veio também à tona uma lei sistêmica importante. Quando nasce um filho em um segundo relacionamento, este anula o primeiro. Então, o marido precisa deixar a primeira mulher e ficar com a segunda. A primeira mulher quis segurar o marido. Aqui ficou evidente que as ordens do amor ainda são válidas. Ajudar além da transferência e da contra-transferência. Vamos só, porque agora ele vai falar várias coisas sobre a transferência e a contra-transferência. Vamos já só recolher o que ele colocou aqui, né, sobre esse exemplo da precedência do novo sistema, porque isso é muito importante. Porque, vejam bem, eu tenho uma situação muito comum. Vocês acham que ela não é muito comum, mas ela é muito comum. Ou seja, eu tenho 2 meios-irmãos e, às vezes, até 2 irmãos, onde também é experimentada uma transferência, né, de um problema familiar e eles se experimentam como casal, né? Ou seja, são meus-irmãos, mas são um casal, são irmãos de um mesmo pai. Então, o pai não resolveu o assunto dele com a segunda mulher e essa relação mal resolvida do pai se transferiu para esses 2 meio-irmãos que se experimentavam também como casal, ou pelo menos o Bert Hellinger assim percebeu. Aí ele fala também outra coisa importante, né, sobre os braços cruzados, como os braços cruzados impedem as pessoas de entrar em contato, né, muitas vezes também as pernas cruzadas. Outra coisa que ele nos traz de indicação, né, já que esse livro é um livro para aprimorar a prática do constelador, né, uma dica, quando os movimentos do representante são muito rápidos, isso mostra muitas vezes que eles não estão em sintonia com o movimento da alma, porque o movimento da alma é lento, né? E depois ele fala outra coisa em relação ao que a gente já sabe do procedimento sistêmico, que tem a ver com dar lugar a quem foi excluído, né? E a outra informação importante que é a seguinte: todas as vezes que nasce um outro filho, ou, né, que tem a concepção, porque pode acontecer um aborto, acaba necessariamente o relacionamento anterior. E ele mostrou a precedência do novo sistema desta maneira. A primeira mulher não quis liberar o marido, mas, na verdade, ele tinha que ir com a segunda porque já tinha nascido um filho. Ou se ela quisesse, por exemplo, voltar, continuar a estar com ele, ela já não seria mais a primeira, concordam? Ela seria a terceira. Isso é um outro lugar. Então, ela ia ter que reconhecer a segunda. Então, eu acho que isso aqui é um exemplo muito importante, por isso gostaria de ter comentado antes da gente passar, porque agora vem um bocado de trecho sobre transferência e contra-transferência.
E aqui tem... tem comentários, Geraldo. O Mauro diz que lembra que quando curiosos, no caso do constelador, temos perde a força e a constelação não evolui. Exatamente, a gente tem que ter uma postura bem contrita. Alguma pergunta sobre isso? Algum comentário sobre o que foi lido? Não vejo ninguém com as mãos erguidas. Então, vamos prosseguir. Podemos prosseguir com a leitura, então. Ajudar além da transferência e da contratransferência. Participante, trata-se de uma mulher de aproximadamente 40 anos. Tenho dificuldades com ela, porque ela, por um lado, Hellinger, não, nenhuma interpretação. Você tem dificuldades. É inteiramente suficiente. Para o grupo, as interpretações sempre tiram algo. Participante, queria dizer o que ela faz, mas está bem. Hellinger, não, não precisamos dessas informações. Participantes, ela vem, em princípio, para a terapia, porque Hellinger, não, o que você disse foi inteiramente suficiente. Risadas no grupo. Hellinger para o grupo, quero demonstrar isso. Hellinger escolhe uma representante para cliente e a posiciona em frente ao participante. O participante olha amavelmente para a cliente. Após um certo tempo, Hellinger coloca atrás dela uma outra mulher, mas não diz quem ela está representando. A cliente olha brevemente para ela, mais tarde fica claro que ela representa a mãe. Hellinger para o grupo. Vocês viram como o rosto dele mudou quando ela foi colocada? Agora a coisa está ficando séria. O que ele deve fazer para poder lidar bem com a cliente? Precisa dar à mãe dela um lugar em seu coração. Para o participante, faça isso para que possamos ver o efeito. Depois de um certo tempo, para o grupo. Agora a transferência cessou. Então, Hellinger coloca o participante ao lado da mãe da cliente. A cliente fica inquieta. Hellinger, agora a coisa está ficando séria para a cliente. Acho que isso já é o suficiente. Para o participante, ficou claro para você, participante, o que veio à tona aqui é exatamente o que está acontecendo no momento. Hellinger, exatamente. Agora, coloque-se atrás da mãe. Isto é ainda melhor. A mãe respira fundo. Hellinger, agora a mãe ganhou força. Depois de um certo tempo, está bem, foi isso. Para os representantes, fiquem ainda um momento aqui. Ainda quero esclarecer algo em relação a isso. Transferência e contratransferência. Para o grupo. O trabalho sistêmico começa na própria alma. Isso quer dizer que não olho apenas para o cliente ou a cliente, mas sempre para a família também. Se essa família receber um lugar de honra em minha alma, fico totalmente em sintonia e tenho a força de fazer o que é necessário. E não existe transferência. Isto é o que existe de revolucionário nesse tipo de procedimento. Hellinger deixa os representantes e o participante se sentarem. Para o participante, ficou claro para você, participante, agora me sinto quase feliz que ela esteja tão zangada comigo. Hellinger, ela já está zangada? Meus parabéns, você conseguiu. Risadas no grupo. Hellinger, poucos terapeutas conseguem suportar quando um cliente fica zangado com eles. No grupo é mais fácil, mas é difícil suportar isso na terapia individual. Gostaria ainda de esclarecer melhor. Quando, na psicoterapia usual, alguém vai a um terapeuta e se apresenta como uma pessoa que está necessitando de ajuda, o que acontece nesse momento? Surge uma transferência de criança para com seus pais e surge uma contratransferência do terapeuta para com o cliente, como de um pai ou mãe para com uma criança. Com isso, está traçada uma longa terapia que vai fracassar, exceto se o cliente fica finalmente zangado com o terapeuta e se libera por si mesmo da terapia. Contudo, só alguns conseguem fazer isso. O segredo do sucesso é, e essa é a arte maior,
que o terapeuta já provoque desde o início essa raiva que cure, recusando-se a entrar na contratransferência. Então, ele exorta o cliente, por exemplo, conte-me o que aconteceu em sua família. Isso já muda o foco, saindo do cliente para uma outra coisa. Depois que o cliente tiver relatado sobre o que aconteceu em sua família, já se sabe imediatamente o que pode ser feito. Por exemplo, sabe-se quem foi excluído e quem deve ser incluído. Mas tão logo o cliente começa a falar sobre os seus sentimentos e diz, por exemplo, eu me sinto infeliz, começa a análise interminável. Muitas acusações que são levantadas contra as constelações familiares são apresentadas por aqueles psicoterapeutas que se apegam ao modelo da transferência e contra-transferência, como se ele fosse a suprema norma. A sua resistência é incompreensível, porque para eles desmorona uma concepção de mundo. Coragem para a percepção. Só vamos parar aqui um pouquinho, porque isso aqui é super importante. E que tem hora que eu mesmo me atraso um pouquinho. Mas vejam bem, mais uma vez, você vê que ele está voltando para esse tema. Esse livro ele é genial, fantástico para o nosso aprendizado, para o nosso trabalho. Então, ele fala como é que funciona a ajuda além da transferência, né? Ele falou sobre como é que é o procedimento sistêmico, ou seja, eu vou ter que dar uma olhada em tudo que está acontecendo a quem é excluído, né? E aí, o que acontece quando eu tenho dificuldade com um cliente? Porque isso é o que acontece também, gente. Chega uma pessoa que não te cai bem, ou que, sei lá, o que quer que seja que venha de julgamento, de percepção, né? Então, ele mostrou o seguinte, como é que a gente sai da transferência e da contra-transferência? A gente dá um lugar para a mãe do cliente. E não apenas isso, a gente ajuda a mãe do cliente. E aí ele mostra como cessa esse processo de transferência e contra-transferência. E a outra coisa que ele nos traz também, que é muito importante, é que todas as vezes que a gente vai para uma interpretação, ou o próprio cliente vai para a interpretação, aí retira-se algo. Por isso, o que, de um modo geral, a gente trabalha dentro da constelação é com a descrição, né? E aí ele mostra muito bem que quando a pessoa descreve o que aconteceu dentro da família, você imediatamente sabe quem é que foi excluído, né? E ele mostra que esse trabalho ele começa dentro da alma, né? Quando eu dou um lugar de honra a todas as pessoas dessa família. E por isso, como ele está mostrando aqui para nós, né, como cessa a transferência e a contra-transferência, ele mostra como a constelação ela é revolucionária em relação à psicoterapia tradicional, e ele mostra que muitas vezes algumas das críticas que a constelação familiar recebe é justamente desses psicoterapeutas que se apegam a esse, digamos assim, paradigma da transferência e da contra-transferência, porque, na verdade, com o fim da transferência e da contra-transferência é como se colocasse em xeque uma determinada visão de mundo e do que é o trabalho de ajuda, né? Então, é isso que o Bert Hellinger nos mostra. E depois ele fala algo assim que é genial. Genial, 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 e vocês têm que, entender exatamente o que é isso, porque suportar que o cliente fique zangado com a gente. Ou seja, suportar. Por que suportar? Porque aí ele mostra que essa raiva, ela é muito importante, porque quando o cliente ele fala assim, olha, eu não quero mais a terapia, chega, essa raiva, ela ajuda ele a sair desse processo de simbiose com o ajudante, né? E que ele possa, assim, de uma certa maneira, se independizar, né? E ele fala que essa situação se apresenta, né, de transferência e contra-transferência todas as vezes que o cliente entra como se fosse uma pessoa que está precisando de ajuda, e aí então acontece o quê? O cliente ele vai olhar no terapeuta a mãe, de um modo geral, e a mesma coisa acontece com relação ao terapeuta que vai contra-transferir as suas próprias questões com a mãe ou com o filho, ou seja, a gente vai ter um processo onde eles vão sair do aqui e agora, eles vão sair dos fatos, dos acontecimentos e vão entrar num outro domínio, né? E aí ele fala sobre esse poder da raiva, de ficar zangado com o terapeuta, e aí Bert Hellinger é fantástico, e quem conheceu o trabalho dele percebe isso, que como ele trabalhava estimulando essa raiva dentro do cliente, essa raiva que cura, né? E
É isso que ele falou aqui. Agora, eu estou querendo me lembrar aqui, depois vocês me cobrem isso, quem sabe eu trago para a aula que vem, o terapeuta que trabalhava com a terapia da confrontação, que foi uma das pessoas com quem o Bert Hellinger aprendeu e é capaz de desenvolver estimular a raiva ou confrontar o cliente. Então, é uma capacidade importante para nós consteladores, não apenas a gente saber ter a empatia, saber acolher, saber receber, a gente precisa das duas coisas. A gente também tem que saber suportar a raiva dele, também tem que saber confrontar, colocar limites, né? É aquilo que o Bert Hellinger fala, com você eu não trabalho, pode voltar para sua cadeira. Por quê? Ele já sabe que a pessoa está na posição da vítima, ele já sabe que a pessoa está na posição da criança, ele sabe que a pessoa está vivendo na fantasia do seu ego, do seu superego, está num sentimento adotado, entendem? Então, eu acho que aqui a gente tem uma aula muito importante, não apenas da transferência e da contra-transferência, mas de uma qualidade do constelador, entendeu? Tinha um lado um pouco ninja. E agora, vocês vão ver o que ele fala sobre isso, coragem para percepção, e eu já adianto, né, para vocês, porque isso é de algo, inclusive, que é anterior ao Bert Hellinger, no sentido de que já estava dentro da Gestalt terapia, né? O Fritz Perls, que é o fundador da Gestalt terapia, ele já falava assim, eu tenho olhos e não tenho medo. E é disso que o Bert Hellinger vai falar agora na sequência. Só um minutinho. Coragem para a percepção. Participante. Trata-se de um jovem homem que gostaria muito de ter uma família, mas não sabe exatamente se é homossexual. A sua mãe morreu no parto. Hellinger, isso é muito fácil. Em primeiro lugar, ele é homossexual. E em segundo, ele não pode fundar uma família. Você diz a ele assim. Risadas estrondosas no grupo. Hellinger para o grupo. Sim, exatamente. O que acontecerá se ele disser isso ao rapaz? O que vai acontecer na alma dele? Ele vai ficar mais forte ou mais fraco? Naturalmente que fica mais forte e então pode agir. Se ele disser, agora vamos pesquisar, então, se você é homossexual ou não, isso vai durar 10 anos. Então, o tempo para fundar uma família já passou. Portanto, o que é reconhecido também deve ser dito. Vocês também reconheceram imediatamente que ele é homossexual. Eu disse isso, essa é a diferença. Para o participante, posso deixar assim? Participante, sim. O anjo da guarda. Participante. Trata-se de duas irmãs. Uma tem uma personalidade borderline. A outra é alcoólatra e viciada em drogas. Elas têm pais diferentes. Um dos pais é cafetão. A mãe cometeu assassinatos e também foi assassinada. Hellinger para o grupo. Que multiplicidade de informações em poucas frases. Nós sabemos de tudo. Quando a participante quer dizer algo mais, não, você não precisa dizer mais nada. As filhas vão morrer. Você deve saber disso. Você não conseguirá impedi-las. A participante está muito tocada e chora. Depois de um certo tempo, Hellinger escolhe representantes para a mãe e para as duas irmãs. Ele pede que a mãe deite-se no chão e posiciona as duas filhas também. Depois de um certo tempo, as duas irmãs se encostam bem uma na outra. Hellinger para a irmã mais velha. Olhe para a mãe e diga, nós vamos também. Primeira filha, nós vamos também. Segunda filha, nós vamos também. A filha mais velha olha para a mais nova, que olha fixamente para a mãe. Hellinger, vão para ela e deitem-se ao seu lado. Elas se deitam, uma à direita e outra à esquerda da mãe. A mais velha vira-se para a mãe. A mãe pega na mão da filha mais nova, que permanece deitada no chão. A mãe também pega na mão da filha mais velha. Hellinger para o grupo. Se as filhas não morrerem, talvez se transformem em assassinas. Silêncio no grupo. Hellinger,
Vocês estão sentindo a empatia? O que acontece se vocês disserem: como é que ele pode dizer algo assim? O que acontece na alma de vocês? Para a participante. E o que acontece com você? Você não precisa dizer isso a elas, é claro. Mas você sabe, então, você fica séria. Somente aí você tem a força total. Para o grupo, somente quando se vê realmente a verdade, algo pode ser talvez modificado. Mas se tem a esperança de que, através disso, algo mude, é preciso olhar realmente para a verdade. Então, agora é realmente necessário uma nova orientação na alma em relação à morte. Talvez um anjo da guarda. Ok, porque a gente já passou do nosso horário, né? Então, eu vou só falar rapidamente sobre isso que tem aqui. Então, Bert Hellinger fala sobre essa coragem para a percepção, né? Então, ele mostra assim, exatamente, olha, você é homossexual e não pode ter filhos. Não tem nenhuma interpretação nisso, não tem nenhum julgamento nisso. É o que é, tanto que existe o livro do Bert Hellinger, Reconhecer lo que es, reconhecer o que é. Esse é o trabalho da constelação familiar. E ele mostra o seguinte, que aquilo que é reconhecido deve ser dito. Ou seja, também a importância de comunicar esse reconhecimento daquilo que aparece, da verdade. Agora, o cuidado com a interpretação, porque as imagens também, muitas vezes, são mais amplas do que a gente pode imaginar. Então, a pessoa chega para você, ela é homossexual, o que que é? É a biologia, não pode ter filho, né? Depois, ele vai citando esse caso aí dessas duas irmãs, né? Uma borderline, outra viciada em drogas, de pais diferentes, mostrando qual é o efeito dos assassinatos. Ele mostra que as filhas ou vão morrer ou vão se tornar assassinas. E depois ele mostra algo muito importante, o que acontece na alma de uma pessoa quando ela critica, por exemplo, o ajudante, né? Então, Bert Hellinger diz o seguinte, algo só pode ser realmente modificado, né? Quando a gente vê e comunica a verdade, mas tem uma condição, sem esperança de que algo mude. Então, era isso que eu queria deixar para vocês aqui na aula de hoje e a gente se vê na semana que vem. Algum comentário? Alguma pergunta? Não vejo no chat, não vejo nenhuma vantagem. Então tá bom, pessoal. Boa noite. Sinto muito aí por ter me passado um pouquinho do horário. Tchau. Boa noite. A todos, obrigado pela presença. Até a próxima segunda-feira. Bom dia, boa tarde para você que está nos assistindo. Boa noite. Tchau. Obrigada, professora. Eu que agradeço.